Oi, Lenira. Oi, Mauro. Oi, Azenha. Tudo bem? Então, eu tô nessas, assim, ó, que eu não consigo dizer bom dia, nem boa tarde, tá difícil, assim, porque, né, ainda que a gente tem que retomar, né, a vida, afinal de contas, e fico imaginando como é para quem tá lá em Blumenau, e porque também eu tenho uma relação muito, assim, muito próxima, não sei, mas relativamente próxima com a cidade de Blumenau, e inclusive com o bairro da Velha, onde o negócio aconteceu, né. Então, eu estou me sentindo em relação a Blumenau, mas de uma maneira muito mais profunda, como eu me senti quando teve a enchente de 2008, assim, que a gente ia lá, olhava as pessoas estavam com o olhar perdido, apesar de eu estar bem longe geograficamente de Blumenau hoje, mas me sinto muito próxima, né? Conversei com gente de lá, conversei com o meu ex-companheiro, que foi, na verdade, por meio de quem eu estabeleci essa relação, porque ele era assessor do Sindicato dos Rodoviários lá de Blumenau, então a gente ia muito junto lá, fazer trabalho político. Eu fiz formação com as mulheres do sindicato, e é bem duro pensar, vários dos diretores moram lá no bairro da Velha, onde tudo aconteceu. Então, é particularmente duro por isso, além de toda a relação que eu tenho com a escola a vida inteira. Eu sou professora há 28 anos, já trabalhei em escola de educação infantil, e ficar imaginando o que é você, enfim, ver um monte de criança trucidado por um maluco que não é maluco, né? É alguém que eu tenho dito que é alguém que tem a doença social, né? Mas ele é só aquele onde a manifestação é mais aguda. Então é bem difícil mesmo. Azenha, entra na conversa, por favor. Oi, Lenira. O ministro da Justiça anunciou essa questão da ronda escolar como o que o governo federal poderia fazer, porque cabe aos estados e municípios a cuidar da educação, etc. e tal. O que você acha dessa presença? Obviamente que a ronda fica do lado de fora das escolas, no perímetro dela, mas o que você acha dessa presença de homens, de pessoas armadas dentro das escolas, que é uma proposta dos bolsonaristas que foi muito repetida ontem no Congresso, por bolsonaristas nas redes sociais, por congressistas bolsonaristas em redes sociais? Então, mas você sabe que ontem, por exemplo, eu vi que é um deputado do PT, um deputado estadual do PT, chamado Fabiano da Luz, que está coordenando um projeto para ter detector de metais na porta das escolas municipais estaduais de Santa Catarina. Eu acho, Azenha, que assim, quando a pessoa... O sujeito é do PT? Não é bolsonarista? Nossa. E, enfim, essa resposta simplista, assim, para continuar na metáfora da doença, né? Eu enxergo isso como se fosse assim: você tem um rio, um lugar onde capta água para todo mundo beber na cidade, está cheio de agrotóxicos, e as pessoas estão ficando com câncer. Você vai ter que tratar quem está doente, né? E se a pessoa está com a febre de 40 graus, você tem que dar um remédio para baixar a febre. Mas isso não vai resolver o problema e não vai parar de aparecer pessoa doente, se o agrotóxico continua na água. Eu acho essa uma resposta muito superficial, definitivamente não resolve o problema, e dependendo de como acontecer, pode piorar o problema. A gente precisa lembrar que, no caso concreto, o cara pulou o muro da escola, portanto, ele não passou pela porta, portanto, o detector de metais faz zero de diferença. Segundo, ele também aumentar o tamanho dos muros, botar arame farpado, também esse tipo de coisa. Eu estudava quando eu era criança, Azenha, o governador era o Brizola, eu sou do Rio, eu moro em Santa Catarina há 30 anos, mas eu tive a minha primeira infância no Rio. E eu estava numa escola que era conhecida na vizinhança pela alcunha de presídio, porque ela tinha muros monstros com arame farpado em cima, com janelas pequenas quadriculadas de concreto, então você olhava de fora, parecia um presídio. E que não tinha nada colorido, que não tinha uma árvore, que não tinha um brinquedo, né? No pátio também, tinha brita e cimento. E aí, quanto mais você cria esse ambiente,
mas a sociedade, principalmente a juventude, principalmente essa juventude que você estava citando aí, que está na Deep Web, nos chats dos games, tendo contato, e aí de maneira coordenada, organizada, por gente que tem dinheiro para poder fazer dinheiro, como você estava falando, porque isso não acontece porque eles são só doidos, né? São pessoas que estão com problemas, com fragilidades sociais, e que são as pessoas que, ao serem expostas para esse conteúdo, vão, né, ao serem expostas para o agrotóxico, vão desenvolver a doença maior de maneira mais aguda. Mas se você pega essa pessoa que já tem essa fragilidade, provavelmente o único, ou o maior, ou algum dos maiores ambientes onde você tem convivência é exatamente a escola. E se na escola vira um ambiente parecido com aquele do game, ou da Deep Web, ou seja, com um ambiente que tem cara de violência, porque tem pessoas armadas, porque você tem que passar por detectores de metais, porque a relação principal, o afeto presente principal é o afeto do medo, você só vai piorar essa situação, você não vai melhorar. Mesmo considerando que o caso de ontem não foi cometido por um aluno, como no caso da semana passada em São Paulo, mas é uma pessoa que estabeleceu... Por que escolhe a escola como alvo? Né? Tem alguns motivos para isso. Por que ninguém viu? Eu vi alguém perguntando na internet, por que ninguém invade, sei lá, uma lanchonete e mata todo mundo que está na lanchonete, ou um shopping e mata todo mundo que está no shopping? Por que não? Porque no shopping as pessoas se matam, mas em geral elas não vão lá matar pessoas, né? Esses ataques acontecem especificamente no ambiente escolar, porque o ambiente escolar é um ambiente que confronta o negacionismo, as mentiras que são contadas, porque você fica oferecendo ciência, arte, filosofia, também porque é um ambiente fortemente feminino, onde as pessoas que têm autoridade, né, a maioria absoluta de quem dá aula no Brasil, do magistério brasileiro, são mulheres. A maioria absoluta mesmo, é de 70%, 80%, dependendo da rede. Na minha é um pouco menor, porque a minha rede é a rede que eu trabalho, como é uma rede profissional e tecnológica, tem mais homens, porque tem muito engenheiro e tal. Mas ainda assim, nós somos maioria. Então, é um ambiente onde a misoginia tem uma forma de expressão e o negacionismo tem uma forma de expressão. Né? Você precisa retomar valores medievais. E aí é lá que ele se manifesta. Ontem, especificamente, tinha um elemento a mais. Dos 4 que morreram, 3 eram meninos. E aí é interessante uma coisa que eu tenho dito, né? Que como o feminismo precisa ser um valor dos homens para salvar a vida de vocês mesmos, né? Ele matou os meninos porque o discurso que ele fez, segundo eu tive acesso, era um discurso de salvar eles desse mundo onde ele estava sendo influenciado né, ele estava sofrendo a influência malévola. Então, é o discurso do Escola Sem Partido, do doutrinador, que justificou para ele matar os meninos antes que eles fossem submetidos. Também é um discurso parecido com o discurso dos Red Pill, em que as mulheres são as grandes malévolas do mundo e estão te desviando do seu verdadeiro destino de ser forte e masculino e tal. Então, essas coisas todas, se você botar a polícia, só piora essa relação, não melhora. Né? É claro que imediatamente isso vai dar uma sensação de segurança para algumas pessoas, porque tem gente... Ontem um monte de rede, só para terminar, mano, suspendeu as aulas. Algumas foi por solidariedade, outras foi por medo, porque inclusive tinha notícia de que podia ter outros ataques. Então, e claro que mesmo que o boato seja completamente infundado, essa notícia vai circular. E então é muito... Eu tenho muita desconfiança e acho que o discurso do governo federal foi muito superficial, não só o do Dino, mas principalmente o do Camilo, em relação a onde está exatamente o problema. O Camilo usou 1000 vezes no discurso dele a palavra episódio. E é exatamente o contrário do que eu e o Daniel falamos na semana passada, é como disse o Mauro, a gente não tem bola de cristal, a gente só conhece a realidade. A gente faz análise de conjuntura baseado nos dados, você prevê o futuro. Porque é para isso que a gente estuda história, para isso que a gente estuda a realidade. E, infelizmente, nesse discurso do Portal Desacato, eu acrescentei um elemento que eu não falei aqui no fórum, que eu sabia que Santa Catarina era um dos lugares mais sensíveis, onde mais provavelmente isso aconteceria, por causa do contexto. Ia te perguntar 2 coisas sobre exatamente isso que você falou. Primeiro, a Andréa Rocha, psi,
que é professora, dá aula em universidade também, diz: essa proposta é simplista, reducionista. Essas propostas, né, de aumentar a arma, botar policial, tal, é necessário ações complexas que envolvam toda a sociedade em corresponsabilização na solução do problema. É verdade, mas neste mundo das redes sociais, o simplismo vende mais. As respostas simplistas vendem mais, por isso que a extrema-direita tem o que tem. 2 perguntas para você, vou juntar, você já responde aí, depois o Azenha volta para a conversa. Primeiro, qual o clima que se vive nas escolas hoje? Ontem eu vi um vídeo verdadeiramente impressionante lá de Blumenau, de policiais entrando desesperados em outras escolas porque circulou a informação de que não era eram 4 atacantes e que iam atacar outras escolas. Então, é claro que isso chega ao paroxismo, ao auge no dia do evento, mas que clima que está rolando nas escolas nesse momento? Que vida é essa que vocês, educadoras e educadores, estão tendo? Primeiro. E aí, segundo, Santa Catarina. Né? O governador Jorginho Mello, que recebeu toda a solidariedade do ministro da Educação ontem, é um dos corresponsáveis pelo que está acontecendo. Ele é o governador mais bolsonarista do país, no mais bolsonarista dos estados nesse momento. Tá certo? Ele, vamos lembrar, ele de maneira ilegal colocou a Defensoria Pública de Santa Catarina para fazer a defesa dos terroristas do 8 de janeiro. Ele é um dos principais. Quem assistiu à CPI da Covid viu o que é esse sujeito, quem é esse sujeito. Né? E não é à toa, né, que dos 7 ataques com vítimas ocorridos desde o início do governo Bolsonaro até agora, 2 foram em Santa Catarina. Esse de Blumenau e, em maio de 2021, aquele de Saudades, com 5 pessoas mortas. Então, o que está acontecendo nas escolas? Sim, e para completar, o secretário de Segurança de Santa Catarina ontem já saiu dizendo: foi um caso isolado, não tem conexão com nada. É evidente, é a versão que eles querem divulgar. Né? E realmente me espanta que o ministro da Educação, está difícil, né, o caminho, jogue água nesse moinho, né, de que é um caso isolado. Né? Enfim. Então, clima nas escolas e Santa Catarina. Eu não tive nas escolas, porque eu estou no Rio para participar do Encontro dos Estudantes, né, e fazendo outros tipos de trabalho sindical por aqui, mas eu passei o dia inteiro conversando com gente, né, e o clima, ontem, era um clima a primeira frase que eu falo no meu vídeo: a gente está sem conseguir respirar. E isso é porque a animosidade tem aumentado sistematicamente, a violência dentro da escola, e aí eu tenho que dizer, ela não precisou do Bolsonaro ganhar a eleição para isso acontecer. Lembra do caso da professora Márcia Fried, que é uma professora que foi espancada na sala, ficou toda machucada, e é uma mulher do PT, que quando foram perguntar isso, se ela queria que ele fosse barbaramente punido, se ela queria que tivesse mais polícia, se ela achava... E ela disse: não, gente, eu continuo sendo uma educadora e eu continuo dizendo que o que a gente precisa fazer é o oposto disso. A gente precisa... Tem um elemento que é aparentemente subjetivo, que é a história da valorização e do respeito aos professores e à educação e à escola como instituição. Essa valorização foi sendo minada, não começou no Escola Sem Partido, esses extremistas fundamentalistas sempre fizeram isso, mas isso foi ganhando espaço com a Escola Sem Partido de uma maneira muito grande, e na medida em que ganha esse espaço, essa coisa do aluno botar o dedo na cara do professor, e tem uma coisa mais sutil do que o Escola Sem Partido, que é uma coisa assim: antes, e estava errado, a sociedade dizia que cada vez que um aluno fracassava era culpa do aluno. E estava errado. Não pode ser culpa da criança e do adolescente. É sempre culpa, né? Só que em algum momento isso foi invertido para se apontar o dedo na cara do professor. Tem até uma charge que desenha literalmente isso. E também não dá para você dizer que quando você não tem rendimento escolar, né, suficiente, que é culpa do professor que não tem condição, que ganha mal, que ninguém respeita, que, né? Eu tenho citado um texto que eu escrevi há uns anos atrás, se chama Educação é a Geni. Porque a educação, ela vai nos salvar e nos redimir, mas ao mesmo tempo é feita para apanhar e é feita para cuspir. As duas coisas acontecendo o tempo inteiro. A gente exige tudo e não dá nada.
né? A gente não dá dinheiro, não dá condição, não dá respeito, não dá tempo, né? Os meninos, mas a gente exige tudo, tem que resolver violência contra a mulher, problema de fiscal, sei lá, né? Yoga, qualquer coisa. Então, o clima é muito ruim, né? E isso é o ápice do eu não quero para a escola. A maioria dos meus colegas, dos meus amigos, olha e fala, cara, sair de casa hoje para ir para a escola é uma tortura. Porque também tem o elemento de nós que somos servidores públicos de sendo criminalizado. Então, se é um servidor público criminalizado, um trabalhador da educação criminalizado. E tem que sair de casa para ir ouvir um monte de abobrinha o dia inteiro, né? Para ver Luciano Huck, que não entende nada de educação, dizer o que a gente devia estar fazendo lá. E a história de Santa Catarina, bom, é isso. Eu falei porque, assim, por exemplo, tem uns colegas meus do Instituto Federal que foram ameaçados de morte durante a pandemia por um bolsonarista desse, que quando eles fizeram um protesto contra o Bolsonaro em defesa do Instituto Federal, o protesto foi um protesto silencioso, de colocar cruzes com o nome do Bolsonaro num determinado canteiro de uma determinada cidade. No dia que isso aconteceu, uma horda dessas foi lá arrancar as cruzes, e o cara gravou um vídeo segurando uma arma, ele não mostrava o próprio rosto, mas foi possível identificá-lo, ele mostrava uma arma e dizia, vocês que estão falando mal do nosso mito, é com isso aqui que a gente vai responder para vocês, professores doutrinadores, que querem tirar o cristianismo da sala, não sei o quê. Eu contei aqui, acho que contei, não sei se falei ontem, de uma professora que tá afastada do trabalho numa escola no norte da ilha, em Florianópolis, escola municipal, porque a comunidade denunciou ela por doutrinarismo, e um amigo meu estava na reunião, um amigo meu que é sindicalista, que não trabalha na escola, e tinha um pai que apontava o dedo na cara dele e dizia, eu sei muito bem que você tranca os alunos na sala e não libera eles para o recreio até que eles se beijem na boca, os meninos, porque você é um gaysista. Ele nem dá aula naquela escola. E isso aconteceu há 3 semanas atrás. Então, Santa Catarina é um lugar onde você tem no judiciário, e principalmente na Assembleia Legislativa, e agora também no governo do Estado, uma política sistemática de perseguição da profissão de professor. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que estava sendo ameaçada de sofrer um processo administrativo, porque também, num dia que a gente marcou um dia de luta contra o Bolsonaro ano passado, porque ele estava fazendo os cortes de orçamento, entrou um advogado bolsonarista no campus, filmou as coisas e denunciou para a ouvidoria que determinados 2 professores eram os responsáveis. Os cartazes foram feitos pelos alunos. E a gente não diz assim, escreva aí tal coisa. Os alunos estão acompanhando a situação, eles têm organização, o Grêmio fez discurso no dia da mobilização, tudo, mas eles foram lá para a professora fulana, e semana passada, esta mesma professora fulana estava coordenando, eu estou chamando de fulana para não ficar falando o nome dela, porque ela já é muito exposta, um evento para promover, né, para, enfim, enfrentar a violência na escola, porque era um dia de diversidade, eu não lembro exatamente qual era o evento, e o deputado mais bolsonarista que a gente tem lá fez uma série de comentários parecidos com aqueles do Nicolas, porque uma das palestrantes era uma mulher trans, né? E, então, isso a gente está denunciando o tempo inteiro, porque isso é uma política sistemática de ataque às escolas. E se você tem uma fragilidade social, principalmente masculina, nesse sentido de que você não corresponde lá ao dispositivo da eficácia que a Valesca Zanello nos ensinou, e então você tem essas pessoas que eu digo que estão mais sensíveis ao agrotóxico, vão ficar doentes mais rápido de uma maneira mais aguda. E uma promoção ostensiva, sistemática e de um Estado terrorista, porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina hoje é terrorista. Especialmente um dos alvos prediletos dessa Assembleia Legislativa terrorista, em sua grande maioria, somos nós, educadores, principalmente os educadores federais, exatamente porque eles têm menos incidência sobre nós e porque a gente tem relação com o governo federal, com uma instituição que foi criada no governo Lula,
que é de excelência. Então, é isso. Eu vou ter que dizer de novo. Vai acontecer de novo em Santa Catarina. E não me parece coincidência que os 2 ataques em Santa Catarina são os 2 ataques onde morreram crianças. Basicamente crianças. No ataque de saudade teve uma professora, mas todas as outras vítimas são crianças. Então, essa lógica do salvar dos doutrinadores, que é uma lógica de fundamentalismo extremo religioso, que, em geral, dá nessa coisa aí. Helenir, e o papel do MBL, hein? Sofremos muito, Azenha. Eu que dou aula, a gente tinha aquele... Como é que era o nome? Vou melhor nem falar o nome deles mesmo. Eles tinham organização estudantil bem forte na nossa rede, inclusive, e nas escolas. Mas agora arrefeceu muito. A organização da direita, ostensiva, pelo menos, na porta das escolas, diminuiu muito. Eu mesma fui processada por um membro desse troço aí, porque quando teve as ocupações nas escolas, a gente teve ocupação na nossa rede, e esses moços estavam ameaçando, inclusive violentamente, os estudantes que estavam na ocupação. Como os estudantes eram menores de idade, eu, de longe, na verdade, com palavras, estava tentando defender os meninos da violência desse cara que invadiu a escola ocupada, né? A escola ocupada, toda organizadinha, com cartazes, com os meninos fazendo atividades. Um dia eles não permitiram a entrada para exatamente tentar chamar a atenção contra os cortes no orçamento e tal. E um moço desse, que já é maior de idade, né, ameaçou os estudantes menores de idade, e eu, lá de fora, dei os gritos para tentar defender os meninos, e ele me acusou de assédio moral num processo judicial que foi arquivado, porque não tinha... ele me acusou de assédio moral e de... Qual era o outro? Enfim, mas tem pedindo uma indenização de 30 mil reais, porque no fim o que ele queria era dinheiro. E perdeu, obviamente, a ação, porque ela não tinha nenhum fundamento, né? Pena que a gente tentou ainda que a juíza revertesse, porque quem tinha que responder era ele, tanto por litigância de má-fé, quanto... inclusive, ele fraudou, né? Ele um dia não aparece no depoimento, e no outro dia manda um atestado falso. Ele tinha ido numa reunião no campus, assinou a lista de presença no dia da audiência e disse que não foi à audiência porque estava com a perna quebrada, sei lá o quê. Mas é duro, mas eles diminuiu muito, pelo menos, a organização deles ostensiva. O que dá um certo medo é exatamente, e aí vou dizer, Azenha e Mauro, e comunidade, que a gente tem lidado com muitos focos de meninos com comportamentos neonazistas dentro das escolas em Santa Catarina. Ou seja, é uma piora qualitativa do significado dessa organização, porque eles estão deixando de ser um movimento estudantil que ia tentar impedir a gente ou os estudantes de fazer assembleias para discutir as necessidades da escola, para um movimento em que eles ameaçam de morte. É uma expressão aberta nas escolas? Descarada. Tem de trabalho da escola dizendo que é neonazista, ou dizendo que os LGBT têm que morrer, ou dizendo que os comunistas têm que morrer. Isso tem acontecido com bastante frequência. E isso, sim, esse é um momento, aí só para as pessoas entenderem, porque fica parecendo que eu acho que a polícia, por exemplo, não tem função no processo. Não é isso. E esses meninos e esses jovens, adolescentes que estão expressando isso, eles precisam ser investigados pela polícia, portanto, é obrigação das direções de escola, das reitorias, denunciar isso para a polícia, porque você precisa pegar a rede, o que eu estou dizendo, tem que tirar o agrotóxico da água, então você tem que pegar a rede onde esse menino está tendo contato com esse tipo de ideal. Eu estou falando de ontem, eu recebi um áudio de uma estudante dizendo que um outro estudante, num diálogo, que 2 estudantes conversando, uma menina diz que é comunista, e o menino responde, e depois vocês não entendem por que eu sou neonazista, comunista tem tudo que morrer, e depois ficar fazendo gestos com uma faca na mão. Isso aconteceu ontem, numa escola de Santa Catarina. Então, isso, de novo, a gente vai ter que dizer de novo, vai acontecer de novo, gente vai morrer de novo. E a resposta até então
nessa escola que eu estou falando, que eu tenho conhecimento, eu não posso dizer o nome do menino, eu não posso dizer o nome da escola, porque o nazistinha está lá, ele pode matar a pessoa que fez a denúncia para mim. Mas onde isso aconteceu, a escola, aconteceram outros episódios com os mesmos meninos que são neonazistas, e o que a escola fez foi chamar e dizer, não, a gente só pode conversar porque isso é liberdade de expressão. E aí não tinha denunciado para a polícia. Agora denunciou porque a coisa cresceu, mas é preciso entender que aí a polícia tem que agir. Porque a polícia tem que agir para fazer um tipo de investigação que não dá para fazer na escola, né? Que é a investigação realmente preventiva, que é onde eles estão combinando isso. Que é na Deep Web, ou que é na web, porque tem coisa que já está no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Reddit, na Twitch, em outros lugares que a gente nem sabe, porque a gente é velho, a gente não está nas mesmas redes sociais que os adolescentes, tá? A gente não está. Eles estão em outras. Eu não sei se vocês, por exemplo, já ouviram falar de uma rede chamada Reddit. Sim. O meu filho está nessa rede. Ele não está no Facebook. Facebook é coisa de velho. Então, assim, e poucos estão no Instagram. Essas redes, você tem que... Isso sim a polícia tem que fazer, porque ela pode quebrar sigilo telemático e investigar as redes desses meninos, inclusive o que for na Deep Web, e descobrir as relações e prender os adultos e os financiadores desse agrotóxico nessa água. Né? Os fóruns, né, Helenira? A molecada gosta muito essa molecada gosta muito dos fóruns em que eles estabelecem os seus debates, os nexos, e aí fazem as suas combinações, os seus desafios, não? O Reddit é uma rede que o meu filho sempre fala, eu gosto dela porque não tem nome de ninguém. Então, ele é só um fórum, ele tem um tópico, neonazismo, e aí um diálogo. Se você pegar isso, e aí ela é uma rede aberta, eu e você podemos abrir, baixar e usar, não tem, só que não vai aparecer o nosso nome ali, vai aparecer os nomes dos perfis que são fake, né? E você faz qualquer debate sobre qualquer coisa. E aí, exatamente porque não tem nenhum tipo de identificação, eles falam tudo. Mas só que quem tem direito, né, como a polícia, pode acessar um fórum desse e pegar todos os IPs ali e começar a processar. E o Ministério Público, que também tem responsabilidade, porque em Santa Catarina a gente tem membros do Ministério Público que são nazistas. A gente tem, né, a gente tem membros do governo, a gente tem deputados federais e estaduais que são nazistas, alguns assumidamente. Então, a gente tem que... aí a polícia tem que atuar. E aí vai ser efetivo, vai salvar vidas de crianças. Porque eu tenho dito, se você é o diretor que não denunciou, tem sangue desses meninos na tua mão. Se você é o deputado que incentivou a perseguição aos professores e às escolas, tem sangue dessas crianças na sua mão. Mas aí, Azenha, até usando a tua experiência no teu tempo de Estados Unidos, né, do teu tempo de vida lá nos Estados Unidos. Só registrando aqui, Helenira, Juliana Magalhães, na Universidade Federal de Santa Catarina, meu filho Caetano estudou lá, cotistas negros são muito atacados. Símbolos nazistas nos banheiros, etc., no dia a dia muito violento. É um inferno, né? É um inferno. A vida das mulheres e pessoas negras nesse país e indígenas é um inferno permanente. É muito impactante isso. Azenha, acho que tem um circuito do medo que começa a funcionar. Me parece que lá nos Estados Unidos é assim, né? A Helenira falou, e com razão. O diretor que não denunciou é responsável pelo sangue. Concordo. Mas não necessariamente ele não denuncia porque ele é neonazista ou porque ele concorda. Porque ele também tem medo de se denunciar, a denúncia vai ser feita numa polícia que está infiltrada, está empesteada de nazista, quem vai investigar é o policial nazista, vai avisar. Acho que tem um circuito de medo, né, Azenha, que imagino você testemunhou bastante lá nos Estados Unidos. Eu acho que a Helenira tá jogando luz sobre o que acontece especificamente em Santa Catarina de maneira brilhante, porque esses grupos neonazistas, eles são uma organização. Eu não tive experiência com isso especificamente nos Estados Unidos, mas se você pegar
os levantamentos, isso está numa expansão gigantesca no mundo todo, não é um problema específico do Brasil. Então, se você for no Reddit lá, de repente você vai estabelecer conexões entre grupos neonazistas brasileiros e americanos, e argentinos, e paraguaios, eles estão em franca expansão. E me preocupa muito, não preocupa você, Helenir, o fato de que o governador Jorginho Melo fez lá a postagem, etc. e tal, ao mesmo tempo em que, como havia dito o Mauro, ele ofereceu a Defensoria de Santa Catarina para os golpistas do 8 de janeiro? Quer dizer, isso é uma coisa muito preocupante, não? Muito, porque isso é terrorismo de Estado, né? Porque quando você tem esse grupo porque a gente conseguiu arrancar ele do Estado em nível federal, mas não conseguiu arrancar ele do Estado em Santa Catarina. E aí digo de novo, e não é só no governo, é no governo, é no judiciário, é na polícia, é no legislativo, é no Tribunal de Contas, a gente tem uma rede bem complicada lá em Santa Catarina, e é principalmente dos grandes empresários muito ricos. Não é à toa que em Santa Catarina, por exemplo, foi o lugar que mais teve denúncia de assédio eleitoral, proporcionalmente, né? Não é em números absolutos, mas proporcionalmente é o lugar que mais teve denúncia. Isso é brutal, porque isso que o Mauro falou é verdade mesmo. Tem gente que não denuncia porque tem medo, mas também tem gente que é diretor e tal, que não denuncia porque concorda. Inclusive, ajuda, de uma certa maneira, né? Finge que está resolvendo o problema, mas, na verdade, está passando pano. Tem as duas coisas. Esse processo é um processo em que, quando você tem a estrutura de Estado agarrada, eu vou contar um caso que eu já contei para o Mauro, mas eu acho que o Azen não deve conhecer, que é o seguinte: eu tenho um colega que, em 2016, a gente fez uma greve geral. Imagina, em 2016, a gente fez uma greve geral. A gente fez, os estudantes, não foi nem a gente, fizeram um piquete na porta da entrada do campus Florianópolis, do IFSC, do Instituto Federal nosso. E um cara, que é professor do campus, tacou o carro em cima, dirigindo, em cima dos meninos, para atropelar os meninos, para os meninos saírem da frente e ele entrar no campus para trabalhar. Um professor, colega meu, sindicalista, que é um senhor, na época tinha 66 anos, esse ano acho que está fazendo 70, não, né? Mas ele tentou defender os estudantes. E o professor deu um soco na cara dele. Abriu o supercílio. Então, um homem de 50 anos deu um soco num senhor idoso, abriu o supercílio, quebrou o óculos dele, não sei o quê. A gente fez denúncia, boletim de ocorrência, na Polícia Civil, na Polícia Federal, ele fez exame de corpo de delito, nada deu em nada. Ano passado, eu recebo, como dirigente sindical, um pedido desse senhor para que o sindicato pagasse a defesa dele, porque o Ministério Público abriu um processo, porque o professor que bateu fez um boletim de ocorrência contra o professor que apanhou, e o Ministério Público deu prosseguimento a uma denúncia judicial criminal, porque o rosto do meu amigo machucou a mão do cara que socou ele. Isso é literal, tudo isso que eu estou falando é literal. Esse cara do Ministério Público tem sangue daqueles meninos na mão. Porque ele é parte dos agrotóxicos, ele é parte do problema de você dar respaldo social a quem violenta quem defende a escola, ou quem faz a escola. Quando você cria uma denúncia criminal, gente, presta atenção, o cara tomou um soco e é ele que está sendo processado por ter agredido, porque foi assim, a agressão contra quem tomou o soco, que era idoso, foi considerada agressão leve e o processo foi arquivado. A denúncia não foi adiante. Agora, o cara que deu o soco, machucou a mão porque deu o soco, e a denúncia foi considerada uma agressão grave e o processo está correndo. Esse é o nível de Santa Catarina. E eu podia, infelizmente, contar vários casos que, assim, a gente até ri, porque é um negócio, quando eu li a denúncia, quando eu li o texto do Ministério Público encaminhando para o juiz, eu falei, não é possível. Está escrito aqui que o cara que deu o soco é que sofreu uma lesão grave, porque o rosto de quem tomou o soco, esse é o nível do Estado terrorista em Santa Catarina. Enquanto a gente não extirpar todos esses nazistas, né, do Estado,
Como é que a gente vai resolver? E aí, quando a gente acusa Gessé Lopes, Ana Carolina Campanhola, esses nazistas que tem na Assembleia Legislativa, de fazer propagação de arma, de perseguição, de não sei o quê, de ameaça de morte, nananã, o Ministério arquiva tudo. O que fica no Judiciário de Santa Catarina não passa nada contra esse povo, eles estão protegidos. Claro, com raríssimas e honrosas exceções. Se você tiver esse processo, me manda, porque eu acho que vale uma reportagem sobre essa história. É um negócio, óbvio, né? Isso é uma grande reportagem. Manda. Vai focar isso, porque isso aí é uma excelente reportagem. Posso mandar. Helenira, eu queria fazer uma observação só sobre uma história que assim, é muito parecida no interior do Paraná. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer uma reportagem no interior do Paraná, numa cidadezinha pequena, não vou dizer o nome para não comprometer o meu recente amigo. Era sobre um jovem que matou os pais para ficar com a herança. E esse radialista que me atendeu na cidade, ele disse, me ficou feliz, falou, finalmente chegou alguém aqui com o qual eu concordo, etc e tal, papapá. Passou a eleição, Bolsonaro perdeu, ele me manda uma mensagem, fui demitido. Eu falei, mas por que você foi demitido? Um bom radialista. Não, porque eles, depois do que eu falei para você aqui no grupo, dentro da emissora, eles foram pesquisar o meu perfil e eu tinha um boné do Lula. Eu estava com um boné do Lula na cabeça e eu fui demitido porque eu tenho um boné do Lula. Só isso. Esse é o motivo da demissão de um profissional de imprensa. Então, é um terror o interior do Paraná e de Santa Catarina. Realmente, assim, essa experiência que eu tive que me chocou muito, porque eu falei, por causa de um boné, e o Bolsonaro já tinha perdido. Circulou na cidade, uma cidade bem pequenininha, circulou na cidade de informação e os empresários patrocinadores da rádio pressionaram a dona a me demitir. E ele perdeu o emprego. Impressionante. Assim estamos. Quero agradecer demais a Helenira e a Zenha. Vou entregar. Claro. Não, vou te entregar uma última palavra. Pera, Helenira. Um segundo. Não, só dizer que semana que vem tem mais Helenira. Tá? Então, quarta-feira ela está aqui de volta com a gente, nesse tema da educação crucial. A Helenira não conversa com a gente apenas sobre educação, não. Tem um universo grande. Estou querendo contratar o Azenha, sabe, Helenira, para ser uma presença fixa aqui também no café. Está com a gente pelo menos hoje de semana, é sempre legal a tua presença aqui. Então, acho que realmente foi bem legal. Queria te entregar a Helenira para fazer esse encerramento e depois você, Azenha. Aí vou seguir com o economista Pedro Rossi para conversar sobre a questão da economia e os bastidores do cenário da economia política do país. Fala, Helenira, por favor. Não, só para repetir, porque eu contei aqui já, o depoimento dos estudantes que eu ouvi sexta-feira no encontro de refundação da União Florianopolitana de Estudantes Secundaristas, eles contaram muitas coisas, mas o mais grave era uma menina chorando, e eu vou repetir, porque eu vou repetir isso 1000 vezes, que ela tem uma irmã gêmea, e a família dela ganha um salário mínimo, e o governo Jorginho Melo cortou 80% das bolsas de permanência no ensino médio, que já era uma miséria. Lá em Santa Catarina não tem passe livre para estudante, né? Então, e o transporte é caríssimo, porque as empresas de transporte têm um lobby muito forte nesses governos, né, nazistas. E o resultado era a menina chorando no encontro da UFES, dizia assim, a minha família está tendo que escolher se eu vou comer ou se eu vou estudar. Eu e a minha irmã. Aos prantos. E aí tem um detalhe que não é nem um pouco pequeno, que a gente tem enfrentado muito o tal do novo ensino médio, que em Santa Catarina foi aplicado antes mesmo de ter sido aprovado nacionalmente, porque o que a lei nacional fez foi obrigar a existência, mas já podia, né? Não era proibido, dos itinerários tal, e do tal do ensino supostamente integral, que é mentira, e eles escrevem no atestado de matrícula dos meninos que eles estudam integral. Isso significa que programas como o Jovem Aprendiz e outros não contratam, né, aqueles convênios empresa-escola, aquelas coisas, não contratam esses meninos, porque eles estudam integral, não pode ser contratado. Só que ele não estuda integral, eles estudam de 7h30 ao meio-dia, aumentou 1 hora a jornada, o resto estuda à distância, complemento, sei lá o quê, e as famílias estão passando fome. E aí esse é o cara, e eu queria falar isso porque eu fiquei com muito nojo do testemunho do Jorginho Melo, que eu só fui ver ontem à noite, eu fiquei com muito nojo,
Porque, primeiro isso, ele fica dizendo que é um caso isolado, e aí eu ouvi de muita gente no meu depoimento lá no Instagram, e de gente que compartilhou, dizendo que a gente está querendo fazer política, nananã. Não, é simples assim, isso aí é o que alimenta. Quando o Jorginho, e ele fez isso, cortou as bolsas, para poder aumentar o dinheiro que ele repassa para o ensino superior pago de Santa Catarina. Pegou o dinheiro das bolsas do ensino médio e transferiu para o ensino superior pago. Resultado, os meninos, a maioria pobre, não vai conseguir terminar o ensino médio minimamente decente para passar em vestibular de universidade pública, e eles estão facilitando para quem tem condição de pagar menos para a universidade paga, com dinheiro público. E aí, eu fiquei com muito nojo, porque é isso, ele fala, estou consternado, que coisa triste, só que ele é responsável. Ele é uma das pessoas mais diretamente responsáveis, porque ele assinou, por exemplo, a lei do Escola Sem Partido com outro nome em Santa Catarina, que está em vigor. Então, enfim, é isso, nós precisamos extirpar, nós estamos fazendo, vai ter uma reunião do Humaniza Santa Catarina, que é um dos movimentos que a gente está fazendo para enfrentar o neonazismo em Santa Catarina, em Blumenau, no dia 10, desculpa. A gente já fez reunião em Criciúma, que é outro lugar onde isso é fortíssimo, em Joinville, outro lugar onde isso é fortíssimo. E eu estou propondo, estou defendendo em todos os lugares. O Brasil precisa fazer um dia nacional de greve geral, de paralisação, de organização, um dia social, de abraço às escolas, de dizer, nós defendemos e valorizamos a educação de verdade e não autorizamos essas pessoas. A gente precisa fazer um movimento massivo oposto a isso, de destruição e de desvalorização das escolas em todos os sentidos. E aí defender que qualquer reforma de escola sejam ouvidos primeiro as pessoas que estão na escola, e nossa seja a posição mais considerada, e aí eu estou falando de estudantes, de trabalhadores, que a gente volte a ter orçamentos decentes, que o orçamento aumente ainda mais, porque o maior que nós tivemos na história era insuficiente, que a gente tenha a valorização salarial, que a gente tenha condição de trabalho, que a gente volte a ter um programa de livro didático que respeite o conhecimento científico e por aí vai. A gente precisa, como país, dizer não para isso, porque senão vai acontecer cada dia mais, com cada dia mais frequência, com cada dia mais violência. Vai morrer cada vez mais gente, porque em todos esses ataques, por uma coincidência que eu não sei bem, a maioria não foi com armas de fogo, né? Foi o de Suzano, mas os outros não. E a gente não pode permitir que isso continue se a gente não se organizar e se a gente não disser socialmente o basta. Então, quando eu compartilhei é um problema social que só vai ter uma solução se for social. E essa solução passa por mudar uma cultura que não nasceu com o bolsonarismo, uma cultura de negacionismo do conhecimento. O Brasil sempre teve problemas para dar valor para o conhecimento, para a arte, para a escola, né? O Lula vive citando, e aí eu termino com isso, que o Brasil foi o último país da América Latina a ter uma universidade, 400 anos depois de vários outros países. Então, a gente precisa enfrentar isso e podia aproveitar essa tragédia para tentar evitar isso para o futuro. É isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, Azen. Prazer te conhecer aqui virtualmente. E até mais comunidade. Estaremos aí semana que vem. Semana que vem estamos juntos, Helenira. Muito obrigado, viu? E manda um beijo pro Lula e diz isso pro Lula, viu? Você que vai estar lá com ele. Porque o Lula precisa intervir. Eu tentei de várias formas. Você vai estar com ele. Não pode deixar o Camilo responder. O Lula precisa ir para a TV. Ele precisa falar disso com a profundidade que isso exige. Não é episódio. Vai acontecer muitas vezes no governo dele. Não adianta ficar dando resposta pontual. Valeu, boa dica. Eu já tinha pensado em fazer a pergunta, se der para fazer pergunta, é uma disputa enorme ali, sobre educação. Acho que é um bom tema. Obrigado, Helenira. Beijão, até semana que vem.